Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, trazendo mais dicas aí para vocês que já estão vendendo, trabalhando com vendas, né? Ou para você que tem vontade, mas ainda não deu o primeiro passo, né? Ainda não teve a iniciativa aí. Então, bora lá dar o primeiro passo, né, gente? Então, hoje eu quero falar assim, olha, dar a dica de tamanhos, tá? Às vezes o seu cliente vai chegar para você e falar assim, né? Comigo acontece assim, ó, eu trabalho apenas o bolo na forma 18, tá? Eu não trabalho nem com a 16, nem com a 19, nem com a 20. Eu, Júlia, trabalho só com a 18. Por quê? Porque eu acho mais prático. Você trabalhar com um tipo só, você já faz um padrão, você vai ter só um tipo de embalagem, só um tipo de forma. E eu acho que acaba rendendo mais o seu serviço assim, a sua produção assim. Essa é a minha opinião pessoal, tá? Às vezes, então chega algum cliente e fala assim: "Ai, que tamanho que é o seu bolo?" Eu falo: "Olha, eu uso a forma 18." "Ah, quantos pedaços rendem, né?" Eu falo: "Olha, mais ou menos uns 8, né?" Tem pessoa que fala que rende mais, mas eu costumo falar 8 que é a média, né? Seria chato você falar que rende, sei lá, 12 pedaços e, né? Ainda mais dependendo, às vezes, do jeito que a pessoa vai recortar, às vezes não vai render 7, né? Se ela cortar muito grande. Então a pessoa não vai gostar. Então eu falo que numa média aí rende 8 pedaços, tá? É uma média. Então a pessoa fala: "Ah, você não faz um bolo maior?" Eu falo: "Olha, desculpa, mas eu não faço." Ou então, às vezes, a pessoa fala: "Ah, você não faz um bolo menor na 16, na 14?" Eu falo: "Não, eu não faço." Quando eu comecei com os bolos, eu até fazia uma ou outra, um ou outro, assim, bolo maior, eu cheguei a fazer, né, que a cliente pediu, mas é o seguinte, então, o que que aconteceu? Eu comprei lá, vamos supor, uma meia dúzia, né, de outro tamanho de embalagem, as formas eu já tinha, né, do tamanho que ela queria, e comprei algumas embalagens então. Mas aquelas embalagens acabaram ficando paradas, né, e depois eu usei para casa mesmo, fazendo bolo pra gente, pra não simplesmente não jogar fora, né, não dá. Então, assim, hoje em dia a gente sabe que tá difícil as coisas, né? O pessoal às vezes reclama de pagar o valor que eu tô pedindo, né? Ainda acha caro. Então, para e pensa comigo, vamos pensar a realidade com o pé no chão. Se o pessoal já acha caro esse valor e esse tamanho, pedirá um tamanho maior, né? A minha receita na forma 18, ela na forma 22 é o dobro, ou seja, uma forma de 22, 23, na minha forma 18 rendem dois bolos. Então quer dizer que um bolo lá na forma 22 é no mínimo, é mais do que o dobro do valor da forma 18. Então você vai falar isso para o cliente vai, não vai, né? Ai, mas né? Então, eu prefiro fazer isso. Trabalho com um único tamanho, um único padrão, porque já fica mais fácil para mim e já evita esse, sabe, esse sobe e desce aí de valores, embalagem e tudo mais, tá? Mas eu não tô falando para você, olha, faça apenas um tamanho, tá? Isso daí vai ser você que vai ver, aquilo que compensa mais para você. Pão é a mesma coisa, tá? Pão e rosca eu também faço um tamanho só, né? Às vezes dá alguma alteração, uma coisa mínima no tamanho e, assim, que nem eu disse, às vezes cresce um pouquinho menos, sei lá, alguma coisa assim, meio que um imprevisto. E daí eu pego e dou um descontinho ali de R$ 1, sei lá, alguma coisinha assim para o cliente, porque ficou um tamanho diferente, né? Eu gastei a mesma quantidade de ingrediente, mas o resultado final deu alguma diferença, vai saber por quê, né? Então o cliente não tem culpa, né? Então é isso. Eu prefiro trabalhar com um único padrão mesmo. Aí tem pessoas, tem cliente às vezes que fala: "Ai, Júlia, aquela rosca de goiabada, você não faz menor? Porque aqui em casa só eu que gosto, e é muito grande, daí sobra." Eu falo: "Olha, infelizmente não." Então isso também já te dá uma possibilidade de você colocar mais alguma opção de um outro produto no seu cardápio. Por exemplo, pensando nessa possibilidade da rosca de goiabada, né, de fazer menor, algo assim, eu tenho a possibilidade então de estar fazendo as bisnaguinhas recheada com goiabada, né? Que é tudo uma massa padrão que eu faço. A rosca, o pão, bisnaguinha é um único tipo de massa. Eu vou estar explicando aqui mais pra frente, passando a receita, tá? Então, aí eu tenho essa opção. O bolo, às vezes, né, seu cliente vai falar: "Você não faz um menor?" De repente você pode fazer, acrescentar no seu cardápio, bolo no pote. É uma outra opção, né?
é um bolo um pouco diferente do bolo caseiro, né? Eu lembrei agora que eu vendo mais bolo com coberturas do que bolo sem coberturas, né? Pelo menos até atualmente, tá? Quando eu comecei a fazer, eu não sei se eu já comentei isso aqui, né? Mas quem não viu o vídeo, então, que veja aqui agora. Então, quando eu comecei a fazer os bolos, a minha intenção era só trabalhar com bolos sem cobertura, né? Mas eu percebi que eu fazia sem cobertura e com cobertura. As coberturas sempre tinha mais saída, mais procura e tal. Então, durante um bom tempo, eu deixei de lado os bolos sem cobertura e trabalhei só com os bolos com cobertura mesmo. Há alguns meses atrás que eu voltei a fazer os bolos sem cobertura. Vai chegar o frio, né? Tô gravando aqui no mês de abril, já estamos no outono aí, diz que a frente fria já vai vir. Então, eu já tô pensando lá no frio, né? Então, quando chega o frio, a gente que trabalha com pão caseiro, se a gente não tem nenhuma estufa, nenhum artifício, assim, nenhuma ajuda, a gente tem que pensar em alguns meios da gente driblar o frio, né? Porque até um certo limite de frio não vai interferir em nada no crescimento dos pães e tal, você fecha toda a sua casa. Eu só trabalho, os meus pães são com água, tá? Não são feitos com leite. E eu só utilizo água morna. Mesmo que esteja calor, mesmo que esteja 30 e tantos graus, eu tenho esse costume. Eu só faço os pães com a água morna mesmo, né? Então, isso no frio também já ajuda o seu pão a crescer um pouquinho mais rápido. Quando tá frio, você pode também colocar um pouquinho a mais de fermento na sua massa para ajudar a crescer. Se você colocar demais, vai dar gosto de fermento na massa, tá? Então tem que ter um balanceamento aí para não passar do ponto. Então, quando chega o frio para mim aqui, quando tá aqueles dias de extremo frio, ou eu não produzo, ou se eu produzo, eu tenho que produzir uma quantidade bem menor, porque demora para crescer, né? Então, como eu faço as entregas, essa demora no crescimento vai atrasar, eu vou começar a assar mais tarde. E se eu fizer uma quantidade grande, igual eu geralmente faço, aí não vai dar certo, porque vai dar o horário de eu sair para fazer as entregas e eu ainda vou estar assando os pães, né? Então, e pensando já no frio, o que que já acontece? Eu já fico procurando, de repente, alguns sabores diferentes de bolo, sem cobertura, né? Porque os sem cobertura, eles são mais acessíveis. Eu digo assim, que como eu vou ter que fazer menos pão, eu posso estar investindo mais nos bolos, né? De repente, acrescentando algum cardápio, algum sabor diferente no cardápio. É isso que eu tô querendo dizer para você, né? Que você já tem que estar pensando lá na frente, né? Vai vir aí a festa junina, então muita gente procura a gente que faz bolo, né? Caseiro para comprar. Bolo de fubá, bolo de paçoca. Gente, eu amo bolo de paçoca, né? Eu amo paçoca, amendoim, bolo de paçoca. Aqui na minha região, na minha cidade aqui, eu não sei porque o pessoal não é muito chegado em bolo de paçoca, tá? E eu acho assim, né? Por quê? Ainda mais bolo de paçoca com cobertura de doce de leite, gente, é muito bom. Nossa, é muito maravilhoso mesmo, tá? E então você assim, né, tá, vai chegar essas festas aí, juninas, julinas, então você já pode estar com o pensamento lá também, né? Vai procurando umas receitas diferentes de bolo para você estar acrescentando no seu cardápio nessa época sazonal, né, que a gente diz. Então você pode fazer isso. Quando você trabalha com vendas, você não precisa trabalhar unicamente, exclusivamente com um produto. Chegam épocas sazonais, né, que eu acabei de falar, que você pode acrescentar outras coisas no seu cardápio. Que nem veio a Páscoa. Eu não trabalho na Páscoa fazendo ovo de Páscoa, não, tá, gente? Eu já comprei as forminhas por 2 ou 3 vezes, já desisti, já falei que o ano que vem eu faço, chega no ano que vem eu nunca faço, né? Eu devo estar perdendo grande, uma grande oportunidade, gente. Mas tudo bem, né? Mas é uma oportunidade, é uma possibilidade. A Páscoa já passou, né? O que tá pertinho agora? Dia das Mães, né? Então, você pode estar pensando aí, fazer seus bolos ali, ou de repente pão recheado, né? Para você que é dessa área, assim como eu não trabalho com pão recheado, só tô te dando a ideia que Dia das Mães, né? As bolo vulcão, ou mesmo bolo simples com cobertura, de repente, se você quiser inovar, uma cobertura diferente, uma embalagem, né? Você pode fazer um kit, sei lá, montar uma cestinha pro Dia das Mães. E então, pra gente que trabalha com vendas, a gente tem outras possibilidades de estar ganhando um pouco mais, porque as vendas são
altos e baixos. Tem mês que você vende mais, tem mês que você vende menos. Então, assim, sempre procura na internet, né? Tá aprendendo, tá aí melhorando aí as suas vendas e tal. Sempre assiste os meus vídeos aqui que vão ter dicas legais, tá? E era isso que eu tinha para falar para vocês aí. O mais importante aí era isso, sobre a questão do tamanho. Você que vai decidir se vale a pena trabalhar com vários tamanhos ou se trabalhar com tamanho padrão, né? Eu já falei que eu prefiro trabalhar com tamanho só. Mas conheço gente que trabalha com vários tamanhos, 16, 18, 20, 23, né? Então vai de cada um, né? Veja aquilo que vai dar certo para você, no seu esquema, no seu negócio aí. E mais uma vez, obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.